Olá, eu me chamo Diego Freire, eu sou estudante de doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o programa especificamente de urbanismo. Eu trago aqui um fragmento da tese em desenvolvimento, estou no segundo ano do doutorado. Este trabalho específico é sobre a revisão integrativa dos aspectos de governança da micromobilidade urbana, então a tentativa de encontrar um panorama mais global da área de estudo. Quando a gente fala sobre micromobilidade, a gente se refere principalmente a veículos de curta distância e de baixa velocidade, geralmente não superior a 45 quilômetros por hora aqui no Brasil. E como exemplos a gente tem as bicicletas, scooters, patinetes, sejam elas elétricas ou que usam a propulsão humana, ou ainda em modalidades compartilhadas ou privativas, sendo a compartilhada aquela mais difundida em todo o mundo, através de sistemas como, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Bike Itaú, que também aí aparece em diferentes municípios, como por exemplo Recife ou em Porto Alegre, ou ainda quando a gente fala sobre o bicicletar em Fortaleza. E num panorama mais global, a gente tem aí em 2022 um mercado avaliado em 47 bilhões de dólares e a projeção para 2028 é de que esse mercado passe a valer mais de 118 bilhões de dólares, ou seja, é um mercado em franca expansão que tem aí colocado esses sistemas de mobilidade, de micromobilidade em específico, nos sistemas de mobilidade das cidades e que tem impactado tanto positivamente quanto causado conflitos, sendo, sobretudo, o principal mercado na Ásia-Pacífico, principalmente a China, Japão, e na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e na Europa. América Latina, Oriente Médio, África aparecem como regiões do globo que têm se expandido cada vez mais nos últimos anos e que a projeção é que continue se expandindo nos próximos anos. Então, a gente parte de uma lacuna de pesquisa que até esse momento a gente não conhece nenhuma revisão que foque na governança desses sistemas, na política desses sistemas. Então, de fazer aí uma revisão sobre os estudos dessa área. Então, nosso objetivo é elaborar essa revisão integrativa a partir desse conhecimento científico que foca a política, a governança da micromobilidade, como produto final é entender esse estado atual desse conhecimento da área, perceber lacunas e identificar aí possibilidades de direcionamentos de futuras pesquisas. E a gente parte de alguns antecedentes, o principal deles é da vinculação barra justificativa da inserção desses sistemas de micromobilidade nos sistemas mais amplos de mobilidade urbana das cidades, que é o da sustentabilidade, entendendo aí a partir da tríade de aspectos econômicos, de justiça social e de proteção ambiental. E a governança a gente entende aí como as formas estruturadas e os meios de preferência dos atores envolvidos nesses sistemas, como por exemplo o governo, que seria aí o poder público, e a iniciativa privada, dentre outros operadores, etc., que são traduzidas aí em escolhas políticas, por exemplo, onde esses sistemas vão ser colocados, como que eles vão abranger, que tipo de público. Então, esse é um passo fundamental para a gente avançar no próprio debate da micromobilidade, na efetivação do direito de acesso à cidade, já que a gente está falando sobre mobilidade, e da disseminação de modos sustentáveis de deslocamentos, já que essa é uma das principais bandeiras levantadas para a introdução desses sistemas. E aí, como a gente realizou essa pesquisa, a nossa metodologia, nosso processamento e análise desses dados está dividido em três etapas. Uma primeira de pesquisa em bases científicas, as duas delas foram Web of Science e Scopus, em que a gente faz aí algumas entradas nessas plataformas com o termo Micromobility, Regulation, Policy, Governance, e a partir dessas entradas a gente consegue aí um panorama de 180 publicações que discutem política, regulação, governança diretamente.
Numa segunda etapa, a gente definiu os parâmetros a serem mapeados nesses dados qualitativos e quantitativos, por exemplo, metadados de autoria, produção científica da área, citações, palavras-chave atribuídas pelos autores, pelos periódicos, que tipo de periódicos são esses, e, num segundo momento, de agrupar essas publicações em grupos temáticos a partir do contexto, dos sentidos da palavra-chave. Então, aí uma etapa de maior aprofundamento e, por último, uma síntese desses resultados finais para a produção desse artigo e indicação de lacunas e tendências do conhecimento do campo atualmente. Né? Então, o que é que a gente pode aí entender como é que ele está e como é que, de repente, ele tem avançado. Como resultado de tudo isso, a gente tem aí o mais próximo do que a gente esperava, que era uma área mais recente de discussão dessas políticas, dessa governança, com publicações iniciadas em 2018. Né? Na pesquisa a gente não fez nenhuma limitação em relação ao tempo, no entanto só apareceram artigos a partir de 2018, sendo a maior produção a partir de 2020, aí que você tem 20 artigos publicados com essa temática, principalmente a partir da pandemia de Covid-19, em que essa micromobilidade, ou seja, esses sistemas, principalmente de bicicletas compartilhadas, scooters compartilhadas, se mostraram alternativas sustentáveis às limitações de deslocamento, de aglomeração que a pandemia impôs às cidades. Então, ela apareceu como essa alternativa e, consequentemente, se produziu mais artigos relacionados a isso, ou, por exemplo, abordagens mais recentes de 2023 da contribuição desses sistemas com relação às metas mais amplas das cidades, como, por exemplo, de desenvolvimento sustentável ou questões de equidade social, de entender realmente até que ponto esses sistemas eles realmente contribuem para as metas de desenvolvimento sustentável, para o combate às desigualdades nas cidades e etc. E a gente percebe aí pela taxa de crescimento das publicações, que tem crescido mais de 100% ao longo dos anos, que tem se produzido cada vez mais, então é uma área de franca expansão, pensando aí que a micromobilidade compartilhada, esses sistemas que a gente tem hoje, eles têm se expandido na modalidade mais ou menos ali com essa atribuição do termo micromobilidade, mais ou menos de 2015, 2012, mas então da década de 2010 para cá. Os principais países e periódicos são também muito relacionados aos principais mercados da micromobilidade, que são aí Estados Unidos, Itália, Espanha. Então é muito correlacionado. Os países que mais publicam são também aqueles que são destaques nesse mercado, até porque eles têm aí mais impacto do ponto de vista de maior número de sistemas ao longo dos anos. Eles têm uma concentração muito maior e acaba que também reproduz aí esse impacto desses países nas próprias publicações de uma maneira geral, que acabam tendo são consideradas tem mais vinculação nos indexadores, por exemplo. E aí, quando a gente vai para os periódicos, a gente tem um caráter muito interdisciplinar e multidisciplinar da área, principalmente aí como eu destaquei esse periódico de sustentabilidade, em que você fala aí sobre interfaces da sustentabilidade, e, por exemplo, nos artigos que foram publicados nesse periódico, desigualdades espaciais no acesso a serviços de compartilhamento de scooters em Barcelona, ou ainda em casos mais específicos, multidisciplinares, como casos de estudo da política de transporte, né? Então, tendo aí como temática central estudo de casos sobre políticas de transporte de um modo mais geral. Quando a gente fala sobre os principais objetivos, aí quem é que tem sido mais dado, quais são as metodologias mais utilizadas, os principais documentos científicos que têm sido aí referenciados ao longo desses anos
foram publicados em 2020, aí na época da pandemia. Então, não pela por a área ser ainda recente, a gente não fala aí sobre clássicos da área, mas sim trabalhos que têm sido referências, né? Então, um sentido mais de referencial do que propriamente, referencial relevante do que propriamente um clássico da área. Os principais objetivos aí têm variado, e aí em 2020 você tinha aí uma tentativa de analisar as políticas, as estratégias que as cidades estavam implementando, examinar os fatores espaciais associados aos usos desses transportes. Então, uma vinculação muito forte com as análises dos dados de viagem, para onde é que você tem ido, em que horário, quem utiliza. Então, essas técnicas de análise espaciais eram muito fortes, ou ainda sobre a repercussão que a introdução desses sistemas, principalmente de scooters, que já nasce vinculado ao termo micromobilidade, né, de 2015, 2016 mais ou menos, elas têm uma ligação muito forte. E aí sobre, por exemplo, a análise de conteúdo de notícias locais para entender a repercussão da introdução desses sistemas, por exemplo, à medida que ela causava conflitos, como é, no espaço público, na circulação no espaço público dessas scooters, o quanto elas estavam atrapalhando ou entrando em conflito com a circulação de pedestres, por exemplo, ou questões de estacionamento dessas bicicletas, desses scooters. Então, tudo isso, principalmente nesses países desenvolvidos. E quando a gente organizou esses 180 artigos e etc., e fez a análise do conteúdo deles, né, principalmente aí das palavras-chave, uma tentativa de fazer uma primeira incursão nos resumos, nos títulos. A gente fez 3 agrupamentos. O primeiro deles foram publicações que falavam especificamente sobre a governança da micromobilidade, então governança, risco, política urbana, compartilhamento de scooter e bicicleta, transporte público, então que aí estavam vinculados a essas discussões, a essas palavras-chave. Uma síntese disso é um estudo lá desenvolvido em Singapura sobre a governança, especificamente sobre a governança da micromobilidade, dos riscos tecnológicos que esses dispositivos trouxeram para Singapura, então aspectos de segurança contra acidentes, responsabilização das operadoras e fabricantes, e como eles fizeram isso, principalmente numa investigação através da evolução histórica do cenário regulatório e das estratégias do governo para lidar com essa introdução desses sistemas que chegaram como uma espécie de boom, né, na introdução, então já colocando sistemas relativamente grandes nas cidades e como é que esse cenário regulatório ele foi sendo construído ao longo do tempo. E aí esse artigo, por exemplo, né, que eu trouxe aqui como exemplo, é que o governo local ele passa aí por um momento de estratégias sem respostas, algo muito parecido com a introdução é, dos dispositivos dos aplicativos de viagem como Uber, 99 Táxi, etc., em que os governos locais ficaram meio que sem respostas, sem estratégias, em que não tiveram aí uma ação específica devido à incerteza do risco da introdução desses sistemas. O mesmo acontece aqui na micromobilidade. E depois, né, no caso lá de Singapura, sobre a micromobilidade especificamente, as estratégias passaram a essa questão de segurança sobre orientada à precaução, à prevenção, depois ao controle, à tolerância e, por último, a adaptação dessas políticas locais para prever os riscos, não só aí correr atrás, digamos assim, do que estava sendo introduzido na cidade, mas aí passa a prever os riscos das novas tecnologias na cidade. Já o grupo 2 a gente fala basicamente sobre aspectos metodológicos, que seriam aí trabalhos que discutiram padrões de uso, pesquisa com especialistas, análise multicritério, estudo de caso, modelagem de simulação, então que focaram aí em discutir a governança, a política de mobilidade, a partir desse prisma mais de aspectos metodológicos, como, por exemplo,
as inúmeras de referências de metodologias a procedimentos de pesquisa no texto das palavras-chave, principalmente como estudos de caso. Então, os estudos de caso são muito disseminados, é uma das principais práticas de publicação. O nosso primeiro exemplo aqui, que está mais acima, que foca nos padrões de uso, nos comportamentos de viagem, nas preferências dos usuários, para tentar entender quais foram esses comportamentos de viagem, esses padrões de uso, para tentar avaliar esses sistemas e pensar essas políticas. E nesse segundo exemplo, os autores criaram um ambiente de simulação para avaliar os impactos das políticas que estavam sendo colocados nas cidades para tentar entender a eficácia do sistema a partir dessas políticas de gerenciamento, como, por exemplo, tamanho de frota, recarga de bateria, locais de infraestrutura. Então, como é que essa legislação, esse gerenciamento dessas políticas estavam impactando diretamente sobre a eficácia do sistema? Então, eles fizeram esse ambiente de simulação. E o terceiro e último grupo, que são as dimensões da sustentabilidade, que é uma das principais entradas de discussão na área, em que a gente faz aí trabalhos principalmente que discutiram mobilidade inteligente, acessibilidade, mobilidade sustentável, equidade no transporte, avaliação consequente do ciclo de vida. Então, é realmente um grupo para entender o papel da micromobilidade na busca dos objetivos de sustentabilidade das cidades, e que ainda é uma zona cinza, né? Até que ponto esses sistemas realmente contribuem para esses objetivos de sustentabilidade e de equidade social, de justiça no transporte, por exemplo, em que dos resultados mostraram que as áreas que têm baixa acessibilidade ou que elas geralmente são mais omitidas nos serviços, então o foco principal de instalação desses sistemas é a concentração em áreas centrais, de alta renda, com facilidades topográficas, ou ainda pesquisa para tentar entender o desempenho ambiental do ciclo de vida completo da cadeia desses sistemas, então desde a produção até o momento que os usuários utilizam esses sistemas, e uma qualidade percebida de modo geral é que a participação do setor no desenho da cobertura espacial dos sistemas para garantir a equidade, justiça no transporte é essencial. Então, um reconhecimento do poder público, do papel do poder público nesses sistemas, né, que para não ser somente privado, que o privado, pelo privado, tem se mostrado como tem resultado numa exclusão dessas áreas menos atrativas, que são menos lucrativas. As principais limitações que a gente percebeu relatadas, né, a partir dos relatos desses estudos é a imprecisão de termos e conceitos de governança, regulação e política, que geralmente são colocadas na mesma seara, a aderência dos sistemas aos objetivos macros das cidades. Então, isso principalmente com uma pesquisa futura, de entender a aderência desses sistemas a esses objetivos macro, por exemplo, de sustentabilidade, o quão realmente ela contribui para a justiça, para o combate às desigualdades, etc. E o desenvolvimento de pesquisas fora de países desenvolvidos, já que a gente tem uma concentração muito significativa nesses países desenvolvidos. E como considerações finais, a gente tem aí uma concentração, a gente percebeu uma concentração de estudos sobre scooters, principalmente por conta que as scooters são mais recentes, aí mais ou menos de 2000 que elas se expandem com mais força em 2015, 2016, e aí esse termo micromobilidade ele começou a ser empregado junto à própria expansão, enquanto as bicicletas compartilhadas, que são os dois sistemas mais significativos hoje, as bicicletas elas já são muito anteriores, então elas já têm aí um escopo de pesquisa, um campo de pesquisa já muito consolidado, e que ela tem aí os estudos de bicicletas começaram a ser mais vinculados à micromobilidade. A gente tem um reconhecimento da importância do papel do poder público, a necessidade de aprofundar em cenários regulatórios, uma compreensão desses agentes e a criação de um ambiente público e privado propícios à inovação e à integração desses sistemas aos pré-existentes nas cidades. Então, como é que ele se integra a essas cidades tem sido um elemento chave nas pesquisas. E aqui, por último, as referências. Agradeço a atenção.